O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus caríssimos irmãos e irmãs. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui na nossa reflexão da Palavra de Deus. No Evangelho de hoje, nós escutamos a forte crítica de Jesus sobre a hipocrisia, o fermento de Herodes e dos fariseus. Jesus chama a atenção dos seus discípulos dizendo: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Meus irmãos, nós temos que ter olhos abertos e corações atentos para a mensagem desta liturgia de hoje. A liturgia da palavra neste dia 18 de fevereiro, terça-feira, quer nos motivar a colocar a nossa confiança nas mãos do Senhor. Que nós possamos, neste Evangelho, com esta palavra de hoje, pedir ao Senhor a graça de sermos totalmente coerentes, que a nossa fala esteja em sintonia com a nossa prática. Interessante que, escutando muitas pessoas, eu me recordo de uma senhora de uma repartição pública, porque vocês sabem, a gente começa a trabalhar numa fábrica, numa cooperativa, e ali parece que vamos criando e construindo laços de amizade. Essa senhora que me procurou, ela disse que estava intrigada com um fato que estava acontecendo ali entre o seu ciclo de colegas e amizade. Dentro dessa repartição pública, junto com os outros colegas de trabalho, eles organizaram um terço, uma vez por mês. E eles começaram a rezar o terço e começaram a gostar. E logo depois do terço, eles tinham um momento de confraternização. E ali que estava o problema. Eles rezavam e depois da oração, na hora do cafezinho, eles começavam a falar mal uns dos outros. Aquela mulher que me procurou, ela disse que estava intrigada, triste, porque estava com medo de estar entrando nesse ciclo de hipocrisia. Meus irmãos, tomemos cuidado para que nós não caiamos nas armadilhas do diabo. Se tem uma coisa que o diabo gosta, é de gente hipócrita. A palavra hipocrisia
é o ato de fingir aquilo que não é. Falsidade, mentira. É uma pessoa que finge, que dramatiza, que mente. No Evangelho de hoje, Jesus chama a atenção de todos nós, para que nós não caiamos nas armadilhas da hipocrisia. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O filósofo Sócrates, ele escreveu: seja como você deseja parecer. Olha que coisa interessante. Seja como você deseja parecer. Na sociedade de hoje, a gente vive sempre pautado por uma postura aparente. A gente se encanta pela aparência. E quando a gente vai perceber, não tem conteúdo nenhum. Tem gente que só é aparência, não tem conteúdo, não tem substância, não tem alicerce na verdade. É uma pessoa totalmente incoerente. É aquele ditado popular: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aquela frase, aquele ditado popular: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Olha, é realmente uma postura da incoerência. Eu quero pedir hoje ao Senhor que abra os nossos olhos, que o nosso coração jamais se endureça pela falta de coerência. Que nós não estejamos nesse ciclo e nesse círculo de pessoas que aparentam uma coisa, mas por dentro são outra coisa, totalmente diferente. Que a nossa fala esteja sempre em sintonia com a nossa prática. E nós possamos então, caríssimos irmãos e irmãs, a partir destas palavras de hoje do Santo Evangelho, entrar numa postura coerente, que as nossas orações sejam não só da boca para fora, mas que sejam de adoração, de louvor a Deus, não só com os lábios, mas com o coração. Que hoje a gente não tenha orações paramentadas, aquelas orações prontas, que a gente realmente não sente a presença de Deus quando falamos, quando agimos. Que nós hoje possamos nos afastar do falatório indubitavelmente organizado, que não deixa o coração da gente sentir o amor verdadeiro de Deus. Que hoje a gente não escolha o blá 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 ensopado daquela improdutividade marcada pela falsidade, e que grande parte das vezes não faz outra coisa além de nos entulhar de mais pânico, que retira o temor e nos impõe o tremor. É assim que nós vivemos numa sociedade hipócrita. Hoje não. Hoje não dá só para dizer amém e continuar na mesmice, vivendo uma fé morna e uma vida medíocre. Hoje, que a gente perceba através desta palavra que é preciso se reinventar sempre. Há quem acredite em reencarnação, morrer e voltar em outras vidas, viver muitas vidas. Eu também acredito em muitas vidas, só que em uma mesma, nesta aqui, que um belo dia o Senhor nos presenteou com esta vida. Só que esta vida, ela precisa ser bela, ela precisa ser coerente, ela precisa ser verdade. Nós possamos então nos reinventar quantas vezes
forem precisos. O tempo passa, as pessoas mudam, tudo muda. Por isso, se errar, recomece. Se cair, levante-se. É preciso saber a hora de nascer de novo. Você pode nascer quantas vezes quiser. Pensando assim, não tenha medo de se arriscar. Se lance. Viva cada minuto como se fosse o último. Não tenha medo de viver. Faça da sua vida uma oração. Seja mais amável. Agradeça. E hoje, se quiser, se puder, se precisar, se reinvente, mas não viva no mundo de aparências. Cuidado, preste atenção. Tomai muito cuidado com o fermento dos fariseus. Rezemos. Senhor nosso Deus e Pai, dá-nos a graça de uma fé inabalável e de uma vida coerente, pautada na Tua palavra, que nós possamos Te louvar com os lábios em sintonia com o coração, que nós possamos estar conectados na verdade, na vossa verdade. Assim seja. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.